E as últimas camadas são as mais importantes e vistas pelo público, com coisas que eu até já falei aqui no canal. Porém, a última coisa desse iceberg chamou a atenção de muitos, já que ninguém sabia o que era. E essa tal coisa se chamava Não Olhe para a Lua. Você dá um efeito colateral, que foi o que aconteceu na quarta tentativa. A cabeça dele crashou. I never thought about it. Why would I go to therapy? I feel like I should be finding something. Essa tal coisa que aparece no vídeo pode ser uma entidade ou um agente da Lua. My skin is an instant to show the agent of the moon. It means that they all know something about the moon. Finding the agent opened up a lot, and I think I now know where to go. É impossível a Lua brilhar tanto de uma noite para outra desse jeito. If it keeps going and it keeps going and it keeps going and it keeps going, it's probably going to fucking kill us. Perfectly in the fucking center of this entire thing. Depois de nós analisarmos os dois últimos vídeos grandes que tinham no canal dele, vendo suas novas estratégias e teorias para tentar solucionar esse mistério, nós finalmente chegamos na terceira pasta, que está novamente na descrição de ambas gravações. Logo quando abrimos o link, vemos o padrãozinho que eu tinha explicado lá atrás, com todas as pastas até aqui sendo postadas com 2 dias de diferença, sendo essa aqui do dia 29 de dezembro de 2022. Mas quando abrimos essa pasta, vemos uma diferença dessa daqui para as outras duas que a gente já analisou. Dessa vez nós não temos nenhuma foto da lua de sangue ou coisa parecida, e sim alguns vídeos de poucos segundos, onde é mostrado o Finder andando em uma espécie de floresta. Os primeiros vídeos desse tipo são bem curtos e o Finder não diz nada, mas só pelo jeito de andar podemos ver que ele tá bem cansado, como se ele já estivesse andando por essa floresta há uns dias. Enfim, das 7 gravações que temos desse mesmo estilo, as 3 últimas são as mais longas e mais estranhas daqui. Aqui, por exemplo, ele parece focar em um galho, só que aparentemente lá não tem nada. E a partir desse clipe ele fica cada vez mais agitado, sendo que no próximo ele parece estar rastejando de tão cansado que tá. E no último clipe ele ainda continua se rastejando, só que do nada no final da gravação ele para. E fica um puta silêncio até isso acontecer. Levando em conta que ele parou de tão cansado e com frio que estava, ele aparentemente não se arrastou sozinho, parece que alguém arrastou ele pra algum lugar. Tá bom, mas por que diabos ele tava na floresta à noite com esse monte de neve? E a resposta disso é bem simples, é mais uma das várias explorações dele à floresta. Só basta saber qual especificadamente é, e a gente sabe isso pela data, sendo esses vídeos do dia 20 de dezembro de 2020. E com isso podemos linkar todas essas gravações com um vídeo muito famoso do canal dele. E provavelmente tem algumas coisas que eu perdi ou não vi por falta de atenção. Por exemplo, aquele vídeo lá que ele fica andando no monte de areia. Você pode ver que eu não encaixei ele na minha teoria e eu realmente não sei o que ele é. Pois é, só depois de quase 3 anos nós finalmente temos uma conexão para esse vídeo, sendo ele lançado no mesmo dia dessas 7 gravações e exatamente na mesma neve. A única diferença é que ele não está na floresta, ou seja, esse vídeo é instantes antes dele entrar lá, ficar cansado e aparentemente desmaiar. Outra conexão existente, eu acho que já ficou claro, é que essa expedição aqui é a tal que ele estava planejando há muito tempo. A busca na floresta para tentar achar um coelho, que seria a entidade da lua. E apesar de ter falado que ele supostamente desistiu de fazer essa busca, o Finder realmente foi lá. Só que com uns 8 dias de atraso. Mas pelo que vemos, ele não achou nada muito interessante. Pelo contrário, ele quase morreu lá na neve.
E a última conexão que temos, pelo menos nesse ano, é esse jornal, postado 4 dias depois dessa ida à floresta. E levando em conta que não só esse jornal, mas como todos os outros seguintes depois dessa exploração são totalmente bugados e estranhos, ele ficou realmente baqueado com toda essa situação. E após isso, pensando a todo momento que a entidade quis matar ele por conta dessas descobertas que ele fez, sendo que na verdade ele só quase morreu de frio. E mesmo com todas as explorações que ele fez até hoje não dando em nada, ele ainda diz que na próxima vez vai tentar alguma coisa. Enfim, só nos resta a dúvida se ele vai tentar ir pra floresta novamente. Seguido nessa pasta ainda temos mais 2 arquivos, um de áudio e outro de mensagem. O de mensagens é extremamente parecido com o Discord, só que não parece ser o mesmo e nem com a mesma pessoa. Dessa vez não temos nenhuma indicação de com quem o Finder está falando, então a gente vai ter que descobrir conforme a conversa anda. As primeiras imagens que temos são do mesmo mês das mídias recentes que a gente viu, dezembro de 2020, sendo alguém que a gente não sabe quem é, perguntando se o Finder chegou seguro em casa. Isso revela que essa pessoa já tinha um contato com o Finder antes e sabia dos seus planos de ir pra floresta, coisa que novamente tem conexão, dessa vez com um vídeo do seu canal de um dia antes, dia 30 de novembro, onde ele aparece exatamente na floresta. As próximas mensagens são do dia 11 e 12 de dezembro, dias esses no qual ele postou aqueles vídeos analisando a lua e seu simbolismo. E esse amigo barra parente do Finder fala exatamente sobre isso e como seu canal tomou um rumo estranho. O Finder então explica o contexto de tudo e pergunta isso aqui pra ele. Eu tô coletando algumas informações sobre a lua e acho que descobri algo perto. Você se importaria de ir comigo na floresta à noite de hoje ou amanhã? Não é muito longe da minha casa. Essa pessoa então pergunta se realmente tem algo lá e o Finder responde que não vai ter certeza até ver por si próprio. As próximas imagens são do dia seguinte. E assim ele dá o endereço, que logicamente tá censurado, e não fui eu que censurei, a imagem já veio assim mesmo. E seu amigo pergunta o que eles fariam ali. A gente vai levar meia hora procurando, eu acho, começando às 9. Tá, mas eu posso saber o que você tá procurando? Basicamente a gente tá procurando um coelho branco, é só isso que eu consigo te dizer. Lembrando que nessa data em específico ele lançou aquele vídeo falando que ia continuamente pra floresta. Então essas mensagens podem ter saído alguns segundos depois dele terminar essas gravações, com ele tentando marcar essa exploração com um amigo dele. Essa pessoa então fala que não teria muitos coelhos nessa região, e o Finder concorda dizendo: exato, se a gente achar um coelho vai ser algo sobrenatural de qualquer maneira. Tá, tanto faz, tô dentro. Eles marcam então pro dia seguinte, dia 13 de dezembro à noite, já que ambos estariam com a agenda livre. Todo progresso que a gente fazer é válido. 6 dias se passam e nenhuma notícia do amigo dele, então o Finder decide ir sozinho. Eu vou tentar ir pra lá por mim mesmo. O amigo dele se desespera e fala pra ele esperar mais alguns dias, e o Finder aceita. Mas como de costume ele não espera, e no dia seguinte ele vai falar com seu amigo. Eu tô indo. Tá nevando ainda, cara. Eu disse pra você esperar alguns dias. Mano, você colocou seu celular no silencioso? Tô te ligando, cara, me atende. E depois de 4 horas o Finder finalmente responde que ele tá bem. Agora, se você pegar a data dessa conversa em específico, vai notar que a gente já viu essa mesma data em várias outras mídias, tendo conexões no seu canal do YouTube, no início dessa pasta com os vídeos da neve e agora com as mensagens, sendo esse o motivo que ele não estava respondendo. E apesar dele ter, entre aspas, desmaiado, ele não relata nenhuma coisa séria. Seu amigo fica mais desesperado ainda e fala pra ele parar com essa obsessão da floresta, mas ele rebate isso dizendo que quanto mais vezes fazer isso, mais rápido esse mistério acaba. Mesmo se você morrer? Eu vou continuar tentando. Tá bom, se cuida. Natal de 2020. Dessa vez ele e o Finder não falam sobre a floresta, mas sim sobre um remédio. O seu amigo cita o Psychro-Sylvan, remédio que o Finder estava começando a tomar ainda. Porém tem um detalhe que eu ainda não entendi aqui. Até essa data de final de 2020, ele jamais tinha citado o nome do remédio que estava tomando. Ele só falou uma vez, e foi pro MEI no Discord. E em todos os outros vídeos, fotos ou áudios de 2020, pelo menos até aqui, ele nunca fala o nome. Ou seja, o Finder falou o nome do Psychro-Sylvan, a gente não sabe porque ele não tirou screenshot, ou ele pegou essa informação de alguma mídia obscura que a gente não sabe ainda. Ah, mas então se só uma pessoa sabia que o nome do remédio era Psychro-Sylvan e essa pessoa era o MEI, então essa pessoa do Message também é o MEI? Isso até que faz sentido, só que também não faz muito, afinal ele tinha acabado de bloquear o MEI no Discord. E por que ele estaria combinando todas essas idas à floresta com uma pessoa que não concorda com as ações dele? Ainda assim a gente fica sem saber quem é essa pessoa que ele tá conversando. E assim fica o mistério de como ele ficou sabendo desse nome. Mas enfim, continuando.
Essa pessoa pede pro Finder tirar uma foto desse remédio, já que ele não achou nada no Google. Ele explica o que o remédio é e dá uma foto, só que ela tá cortada, então não dá pra ver muita coisa. Mesmo com essa prova, entre aspas, que o Psychrosylvin existe mesmo, eles não conseguem achar nada na internet. Após isso, nós só temos mensagens depois de um tempo, no dia 1 de janeiro de 2021, que novamente aparece sem contexto. Essa e outras mensagens curtas que temos aparentemente foram cortadas, assim ficando mais difícil de se conectar com alguma outra mídia de outras pastas. Afinal, até aqui, tirando essas mensagens, nós não temos basicamente nada de 2021. Enfim, depois de eles conversarem em janeiro, eles só voltam a se falar em agosto, dia 22 de agosto, fucking 7 meses depois. Eu preciso ir embora dessa cidade. Você tá aí? Quê? Por quê? Só agora que eu percebi que eu quase morri na floresta porque a entidade foi hostil a mim. Eles não planejaram que você estaria lá, mas eles não vão ser tão cuidadosos assim da próxima vez. O amigo do Finder não entende, diz que ele quase morreu lá por conta da neve, mas uma frase aqui me chamou muita atenção. Eles não planejaram que você estaria lá, mas não vão ser tão cuidadosos assim da próxima vez. Isso indica que muito provavelmente esse amigo foi lá na floresta com o Finder, apesar de ele não falar nada. Mas as peças se encaixam, afinal ele não foi lá pra explorar, mas sim pra salvar o seu amigo, arrastando ele pra casa de volta. Porque apesar desse cara não ter aceitado 100% ir pra lá, ele sabia a localização e o horário que o Finder estaria. Outra coisa estranha aqui é esse choque de realidade que o Finder teve absolutamente do nada, sendo que a exploração aconteceu no final de 2020 e ele só teve essa realização no meio de 2021. De duas uma, ou ele foi explorar novamente no meio desse ano e não avisou pra ninguém, ou temos mais conversas, mas ele não quer nos mostrar. Apesar disso, nós não temos nenhuma mídia que indique essas duas coisas. E por último, essa necessidade dele sair da cidade também do nada. Acho que ficou claro que alguma coisa muito séria aconteceu nesse meio de 2021, mas a gente vai ter que ir mais a fundo na conversa pra descobrir alguma coisa. Continuando, seu amigo não entende nada sobre a entidade e o Finder diz que precisa sair o mais rápido possível de Nova York. E é então que ele revela o seu plano. É setembro, então eu vou falsificar uma carta de aceitação ao colégio. Logicamente que o calendário escolar dos Estados Unidos é diferente, e as universidades costumam entregar essas cartas de aceitação em setembro. E parece um plano perfeito, tanto que seu amigo aceita. Ele diz que vai pra uma universidade mais afastada de Nova York, tentando não ir pra muito longe porque tem medo dos seus pais pagarem passagem. Coisa que é bem irônica, afinal o cara que tá se preocupando com os pais também tá enganando eles com uma falsa aceitação ao colégio. Isso aqui é problema meu, não deles. Por que você não volta pra Maryland? Acho que faz mais sentido. Meu primeiro contato com a expansão da Lua foi em Maryland. Eles já sabem minhas ligações com aquele lugar. Seu amigo continua não entendendo nada e dizendo que o Finder tá escondendo alguma coisa, apesar dele ter certeza que vai ficar bem, dizendo que aprendeu muito. Com isso, nós descobrimos que ele tem 3 localizações. Uma em Maryland, que foi o começo de tudo, onde ele tá vivendo atualmente, que é em Nova York. E uma nova localização que a gente não sabe exatamente onde é, mas ele tá planejando ir. Com isso, a gente pode descobrir até mesmo a localização de alguns dos seus vídeos do YouTube. Por exemplo, os vídeos que ele tenta capturar a expansão da Lua. Esses vídeos são em Maryland. Enfim, depois disso, nós temos um salto muito grande nas conversas, só voltando daqui a um mês, dia 10 de setembro. Seu amigo pergunta se ele chegou bem em casa, igualzinho à primeira mídia. Só que dessa vez não é sobre a floresta, mas sim sobre sua nova casa, já que o plano da falsificação de uma carta ao colégio deu certo e agora ele tá vivendo perto de um hotel na Universidade de Nova York. Ele conseguiu se manter lá por muito tempo. A próxima mensagem que temos é de 2022, no dia 3 de janeiro. Esse amigo do Finder pergunta como ele está, já que eles não conversam há meses. Eu preciso de silêncio agora, me desculpa. Seu amigo continua sem entender nada e novamente eles ficam sem se falar por vários meses. Só uma mensagem em fevereiro e outra só em maio, voltando no dia 24 daquele mês. Tem uma pessoa falando do caso da Lua, caso você queira ver. Ele deixou um link pro vídeo da Nurse Nymph, que de verdade é um dos melhores vídeos sobre o assunto. Ele pergunta novamente como o Finder está, só que não tem nenhuma resposta. E assim chegando no dia 20 de setembro de 2022, mais conhecida como a última mídia dessa pasta. Devia ter te falado antes, mas eu acho que você precisa de terapia. Parece que tu jogou sua vida no lixo por nenhuma razão. Mas eu acho que o terapeuta pode te ajudar. Mas é só uma ideia, você não precisa seguir ela. E dessa forma, sem resposta nenhuma do Finder e sem sabermos o que ele tá passando, se acaba a pasta das mensagens, mas ele daria um update da sua situação poucos dias depois, já que nesse mesmo mês de setembro de 2022 ele lança esse vídeo chamado Update, onde ele cita esse amigo falando que alguém sugeriu pra ele ir no terapeuta, coisa que ele realmente faz. Então nós temos uma confirmação entre aspas que esse cara não é o May, e sim outro amigo / parente dele. Uma teoria que eu tenho é que esse cara muito provavelmente é o primo dele, o primo mais novo que foi numa exploração com ele na floresta, já que a primeira mensagem que temos desse cara é um dia
depois dessa exploração, mas eu não tenho muitas provas, então fica meio na dúvida quem esse cara é. Pois é, lembra quando eu falei que a gente não tinha muitas mídias de 2021, então não tinha como fazer muita coisa? Agora a gente tem várias coisas pra conectar, mas ainda assim continua sendo muito pouco, já que essas imagens são as mais importantes até agora de 2021 e as primeiras de 2022 também. Por isso a gente não sabe exatamente o que ele tá passando nessa nova casa, a gente também não sabe de onde veio esse interesse repentino de mudar, mas a partir daqui teriam muito mais peças pra gente encaixar nesse quebra-cabeça, já que chegou a hora de uma das pastas mais importantes de todas, os jornais de áudio. O primeiro áudio é do dia 10 de agosto de 2021, curiosamente um dia depois dele escrever isso daí nos jornais. Mas ele explica o motivo do porquê ter feito isso. August 10th, 2021. I'm going to switch to audio journals for now because I realized making the last journal my hands were too shaky for me to even read the words I was writing. So when I woke up in the morning I didn't even know what I wrote. Aqui não temos nada demais, ele continua esse áudio falando que quando melhorar de saúde vai voltar a fazer os jornais de papel. 2 dias depois nós temos... Puta que... 2 dias depois nós temos... 2 dias depois nós temos mais um áudio. Só que agora o Finder tá falando sobre o seu remédio. I got some more refills for my cough pill. I think I can get as many as I want. The pills have been carrying me through these days. I don't know where I'd be without them. And I'm glad I had the pills in the first place back when the cough was starting. Without them, I think I'd be way worse. So, I'm glad I have them. Pode ser só impressão minha, mas eu achei toda essa reação meio forçada, já que ele sabe que esse remédio tá trazendo os efeitos colaterais bem ruins a ele. Dizendo a todo momento que tá feliz e lisonjeado por ter esse remédio. Outra coisa é esse negócio do refil, já que além do Finder ninguém tem conhecimento desse Psychosilve, então com quem ele pegou esse remédio de novo? A impressão que dá é que nesse áudio ele tá falando com esse fornecedor, fazendo uma espécie de propaganda, mas por enquanto a gente não tem mais nenhuma informação sobre. O terceiro áudio é do dia seguinte, dia 13 de agosto. I threw up a lot today. I was basically just over my toilet for half an hour. Enfim, próximo áudio do dia 14. Nesse aqui nós descobrimos que é aniversário do Finder, mas mesmo com toda uma festa preparada pra ele, ele não consegue parar de pensar na lua. I'm 18 now. It was my birthday today. We took a lot of photos. But, if you could see those photos, you'd see I was looking somewhere else because I was still thinking about this fucking... I think it's going to haunt me for the rest of my life. Aqui ele tem o mesmo pensamento demonstrado nos jornais, no Discord e em outras mídias, tentando acabar com esse mistério o mais rápido possível para poder parar de pensar na lua. Não temos nenhuma novidade aqui, já que ele já demonstrou que essa é uma das principais preocupações dele. Dessa forma ele só volta a gravar áudios alguns dias depois, dia 20 de agosto, onde ele fala o motivo do porquê não ter gravado nos últimos dias. A situação dele piorou. I haven't been doing a lot of audio journals, but I've been really fucking sick. I've been throwing up, I've been coughing my fucking lungs out, and I have a piercing fucking headache right now. I can't think properly. And it doesn't help that I'm recording this at night, and everything's just so dark. So dark. Aqui nós temos uma contradição, já que ao mesmo tempo que ele fala que o remédio tá ajudando e que ele é realmente de tosse, a tosse dele e todos os outros sintomas estão piorando. Mesmo sabendo que esse remédio não tá funcionando, ele continua tomando Psychosilve. Enfim, no próximo dia ele fala sobre algo completamente diferente e bem mais interessante. August 21st, 2021. I've been thinking about the time I spent going outside. Back when I made a decision to walk outside and look up at the night sky before I realized I was probably dangerous. When I was walking in the snow, I still hope they don't hate me. I hope they're still willing to, talk to me and that this was just an accident that happened
That shouldn't have happened. E esse amontoado de frases que ele acabou de falar já confirma e se conecta com várias outras coisas. Nesse caso, com aquele monte de frases que ele disse no jornal de algo ter acontecido na floresta. Só que era algo completamente diferente do que eu tinha especulado. E foi algo que a gente viu no início dessa terceira pasta, o desmaio dele. Sendo que ele ainda acredita que a possível causa dele ter quase morrido lá na neve foi por conta da entidade. Sendo esse eles que o Finder cita toda hora alguma entidade da lua. Continuando, ele fala sobre o seu e-mail que ele mandou pra Mojang, aquele e-mail que a gente viu na primeira pasta no primeiro vídeo, dizendo que se eles se comunicarem, ele vai pra floresta de novo pra tentar falar com as entidades. But you know, the moment I get the response, I'll go back. I'd walk into the woods again. I'd walk back into those fucking woods if they want it. If they're there, I'll talk to them. You know, if that's the way to continue this. There's no other way. I mean, I was right there. I mean, I could have gone in the summer. I could still go. Isso mostra que mesmo depois dele ter sofrido tanto pra tentar caçar algo que aparentemente não é real, ele vai tentar de todos os jeitos se comunicar com essas entidades, independente do que elas pedem. O próximo áudio que temos é do dia seguinte, dia 22 de agosto de 2022. They don't like me. I just realized they don't fucking like me. I just realized why it fucking happened. I don't know why I didn't fucking realize it. I almost died in those fucking woods. You know, if I realized this fucking earlier, months earlier, I probably would have been in a better spot right now. I don't know how far they are. I don't know how much they've seen about me. I don't know how fucking safe I am. Antes de analisarmos qualquer coisa, vamos olhar pra data. Já que nessa época ele e o seu amigo de mensagem estavam se falando com mais frequência, e foi exatamente nesse dia que teve essa ideia de sair de Nova York desesperadamente. Sendo que aqui ele fala do mesmo jeito que ele falou com seu amigo nas mensagens, dizendo que eles não gostaram da presença do Finder lá e que eles sabem onde o Finder tá morando. Oh god, they probably know where I am. They've probably fucking seen me get from being dragged back from the woods back to my fucking place. I need to fucking leave this place. I need to fucking leave now. I don't know how to fucking tell my parents. Ow. I don't know how I didn't fucking figure this out. I'm gonna try something. I think it's probably gonna work out. E assim como nas mensagens dá pra ver a mudança repentina dele. Alguma coisa aparentemente instalou na cabeça dele e agora ele tá pensando desesperadamente em sair dali o mais rápido possível. Inclusive dizendo várias vezes que se tivesse notado isso antes já teria saído dali há muito tempo. Mas o Finder tem um plano, coisa que ele deixou claro no final desse áudio. Plano esse que é aquela carta de aceitação ao colégio fake, na qual ele compartilhou com seu amigo nas mensagens. E é exatamente sobre isso que ele fala no próximo áudio. August 26, 2021. I spent the last 3 days putting together what I think looks like an official college acceptance letter for Cornell University, which is 4 or 5 hours from here, which I think is pretty doable for me to get to. My parents could probably drop me off there, and I showed them the letter. They think I'm actually going to Cornell, which is good. Told them I'm going to be there. You know, I'm just going to get an apartment there. All safe. But you know, don't worry about me. I'll be fine. I just need to get the fuck away from this place. Apesar de a gente saber o plano dele de sair da cidade de Nova York, não tínhamos a informação correta para onde que ele iria exatamente, mas pesquisando onde que essa universidade é, ela fica em Ithaca, ainda em Nova York. Agora só resta saber se ele vai conseguir ficar lá naquela cidade por muito tempo. E a resposta para essa pergunta vem uns 10 dias depois, dia 6 de setembro de 2021, exatamente 4 dias depois dele se comunicar com seu amigo via mensagem que chegou seguro na sua nova casa. A partir daqui nós não temos muitas novidades, já que é só o Finder dizendo que vai tentar arranjar um emprego para pagar as coisas e etc. A única coisa que ele avisa é que não vai ter mais jornais diários, e sim só em alguns dias, tanto que ele só volta a gravar 4 dias depois, onde ele fala novamente sobre as despesas da sua nova casa. Nas mensagens ele e seu amigo até se falam nesse dia, mas não tem nada realmente importante. Enfim, esses dois áudios não foram muito detalhados, até porque eles não adicionam nada que a gente já sabe. E porque eu tô com um pouco de preguiça também. Enfim, ele só volta no dia 18 de setembro e finalmente temos algo interessante. A questão da vez agora não é nenhuma entidade ou nenhuma coisa séria, mas sim a lâmpada de sua casa. September 18th, 2021. I turned off the lamp in my room because it was too bright and I don't like to go outside when it's dark. That's because the moon's out and the lamp from I just can't fucking look at it.
Ele não consegue olhar para a luz da lâmpada porque ela se assemelha muito com a luz da lua. Coisa que é bem irônica, afinal, um ano atrás esse mesmo cara estava caçando alguma luz que parecesse com a luz da lua. Inclusive filmando poste. Isso mostra como é que tá a saúde mental dele, já que com coisas simples como uma simples lâmpada ele já se sente afetado. Mas isso daqui é só um detalhe. Ele volta a gravar áudios um mês depois, dia 2 de outubro. I do not feel very good today. I've been throwing up and 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 throwing. E assim segue até o final do áudio, com ele repetindo essas mesmas palavras. Com isso fica claro que o estado do Finer tá piorando cada vez mais, e o remédio não parece estar ajudando. E na busca para descobrir o que talvez estaria causando isso nele, a gente não tem muita coisa. Como temos pouquíssimas mídias de 2021 nas duas pastas para conectar, a única coisa que resta é continuar com os áudios. E nesse caso volta um dia depois, dia 3 de outubro, onde o Finder diz que acordou e teve ideia para uma música. I woke up and I came up with an idea for a song. The lyrics of the song, which I tried to write. The light of a full moon night, illuminating all that we can see, silhouetted by the stones and trees. A música não tem nada a ver com nenhum mistério ou coisa parecida, eu só achei ela bem feita. Daqui pra frente vemos o Finder tentando se distrair desse monte de coisa que ele vem passando nos últimos meses. Tão distraído que até acaba esquecendo a data do próximo áudio. October 15th, no, 15th was yesterday. October 16th, my hands are less shaky than they were before, so I tried to draw something. I tried to draw a cat. Isso aqui também tem uma conexão, já que no jornal lá atrás ele fez esse desenho aqui, que a gente não sabia o que exatamente era. E esse desenho é justamente essa tentativa dele desenhar um gato. Pois é. Enfim, o próximo áudio é do dia 22 de outubro, onde nós temos mais uma demonstração de como a saúde mental e física do Finder estão muito abaladas. Com ele falando que tudo isso foi uma grande perca de tempo. E no final do áudio temos uma coisa que a gente já tinha presenciado algumas mídias atrás. Sometimes I feel like this whole thing was just a Olha, eu não tenho certeza absoluta do que foi esse som no final, mas novamente parece ele tendo alguma recaída. Parece muito ser o som de alguma coisa caindo, sei lá. Só sei que esse som é muito parecido com alguns outros de que ele supostamente desmaiou em vídeos no YouTube. E como ele tá muito fraco de saúde, muito provavelmente foi isso que aconteceu. Mas novamente, eu não tenho certeza. Mas voltando ao que ele falou, ao que ele tentou falar pelo menos, isso me lembra muito o último jornal que ele escreveu, no qual tava escrito: se isso não for real, qual é o sentido? A gente não sabe a data no qual isso foi escrito, mas muito provavelmente foi perto dessa época, já que essas duas mídias relatam o mesmo pensamento. Ele volta a gravar áudios no mês que vem, dia 4 de novembro, na qual fala sobre o seu novo emprego que arranjou nessa cidade e sobre os seus pais. They say they miss me. You know, sometimes I wish I could go back there. I can't go back there anymore. I can't, because if I do, I think they're just waiting for me. Sobre esse alguém que estaria esperando ele caso ele voltasse para sua casa original. Logicamente é sobre as entidades, já que como ele mesmo disse, a sua casa estava no centro disso tudo. Por isso dele ter mudado de cidade no final das contas. Mas uma coisa que vai se agravando cada vez mais e não tem a ver muito com mistério é a relação dele com seus pais. Já que caso não se lembram, o Finder enganou os dois com a falsa aceitação ao colégio só pra fugir dali. Enquanto isso, os pais dele acreditam mesmo que ele tá nesse colégio e que tá melhorando de vida. E essa relação vai ficando cada vez mais complexa ao passar dos áudios. November 16, 2021. Dessa vez os seus pais pedem pra ele voltar pra casa por conta do feriado de ação de graças que tem nesse colégio. Mas o Finder não sabia disso e ele fica mentindo que tá trabalhando em alguns projetos e que vai ficar em casa. And I feel so fucking bad lying to them. I could just tell them what's good. Pois é, tem isso. O próximo áudio também é do mês de novembro, dia 24. Mais uma vez temos o Finder dizendo sobre sua rotina e como ele queria voltar para casa dos seus pais. I just keep thinking back to maybe there's something I missed. Maybe there's still something for me to find. And I might have to go back. I don't, because I'm too afraid to go back. I feel like they're just waiting for me to come back. So I think I can figure it out from here. And I don't even know if I'll see them again.
Presenciar toda essa situação é meio foda, até porque dá pra ver a decadência emocional que ele teve durante esses áudios, já que ele não tem contato com seus próprios pais, não tem contato com ninguém nessa nova casa, não tem contato com seus amigos mais próximos, quase não sai de casa, enfim. É um monte de coisa. Infelizmente a situação só vai piorar. Entrando nos últimos 4 áudios dessa pasta, tem alguns aqui que não tem nada demais. 5 dias depois ele fica só cantando a melodia que tinha criado pra sua música. Depois disso nós só temos um áudio no dia 1º de dezembro, um áudio de 20 segundos onde ele só fala isso. I don't know what the fuck I'm doing. O penúltimo é do dia 18, que é o mais longo e consequentemente um dos mais tristes. I told my parents I got above an 80 on all my finals. In each call I was talking as if I was studying very hard for them. And you know, I did sound the way I sound right now, which I could just say I was just stressed from studying. And he didn't suspect anything, because, you know, this is how people sound when they're stressed about something that they can't fucking figure out. Dá pra perceber que mesmo seu plano dando certo e com seus pais não desconfiando de nada já fazem 6 meses, a situação na qual ele mesmo se colocou vai acabando com a sua mente de poucos em poucos, sendo a única coisa que ele fazia pra distrair a sua mente de todo esse negócio da lua, os jornais de áudio, que simplesmente ele para de fazer, chegando no último dia de 2021, completamente sem rumo. December 31st, 2021, I think this is the last one I'll do. E dessa forma, totalmente calado e sem informações de como ele tá, a gente acaba os jornais de áudio e consequentemente a terceira pasta também. Mas dessas duas mídias recentes que eu falei, os jornais e os textos, nós temos uma história totalmente diferente que vale a pena recapitular. Principalmente com os jornais de áudio, já que por esse motivo que ele ficou sem fazer nada no ano de 2021 inteiro. Com essa realização entre aspas que a entidade quase o matou na floresta e fugir de casa com uma ideia de uma falsa carta de aceitação a uma universidade. De primeiro plano até dá certo, só que cada vez mais que ele fica naquela casa sozinho, sem contato com amigos, só com o cara das mensagens que a gente nem sabe quem é, e sem o contato dos seus pais, a mente dele vai se degradando a cada áudio. Não só com toda a situação da lua e com a possibilidade de que se ele voltar lá ele provavelmente vai morrer por conta das entidades, mas também pelos seus pais que não tem nada a ver com isso, e que estão sendo enganados pelo Finder com algo que eles se importam muito. Ele não sabe se vai conseguir ver seus pais novamente. Ele não faz mais jornais, ele não faz nada na sua nova casa. E a única coisa que ele fazia para se distrair de toda essa situação, ele também acaba parando de fazer na virada do ano de 2022. Ano no qual nós temos pouquíssimas mídias, mas já dá pra saber o que acontece. Começo do ano de 2022, o seu amigo pergunta por ele, só que não temos nenhuma resposta. E à medida que esse ano vai passando, ele fica cada vez mais obcecado pela lua, principalmente pela lua de sangue, fazendo vídeos e tirando várias fotos em uma espécie de ambiente novo. E esse ambiente seria o hotel onde ele tá morando perto da Universidade de Cornell. Por isso desse cenário ser tão diferente das outras vezes que a gente viu a casa dele. E o final dessa história a gente também já sabe. Com o Finder aceitando ir no terapeuta no final desse ano de 2022, indo pra lá. E é isso, nós não temos mais mídias. Chegamos nesse ponto agora. A coisa mais atualizada que temos é o Finder indo pro terapeuta, já que os vídeos mais recentes são do passado. Todas essas pastas com vídeos, fotos, mensagens e áudios nos trouxeram pra onde tudo começou. Mas ainda tinham algumas coisas sem resposta, principalmente sobre sua situação atual. Será que ele melhorou com o terapeuta ou ainda continua pensando nessas coisas? Será que ele foi para a floresta de novo e descobriu alguma coisa sobre as entidades? Ou ele largou tudo isso e conseguiu se reerguer de alguma forma? E novamente, a única coisa que poderíamos fazer era esperar por mais mídias. Só que agora é pela última vez. Era madrugada da virada do ano de 2022 para 2023 e o Finder posta seu último vídeo até aqui no YouTube, no qual se chama Seguindo em Frente. A primeira coisa que temos nesse vídeo é ele ligando uma lâmpada, coisa que ele não fazia antigamente porque tinha medo da luz. Isso indica que ele aparentemente melhorou. I've been
to a couple therapy sessions by now. I've taken some time to look back at these past 2 years of my life that I've spent. I put them in a spot where I can look at them more clearly. I think I'm getting better. I'm going to do more of what is making me feel better. And all I want is to move on from... E pelo que parece, isso realmente se confirma. O Finder tá ficando melhor, apesar da voz meio alterada pelos eventos recentes. Parece que por agora ele vai deixar toda essa situação de lado. E com isso se encerra os seus vídeos no canal do YouTube, já que até o presente momento que eu tô gravando isso, ele não postou nada lá. E com isso também se encerra a linha do tempo, já que essa é a coisa mais atualizada que vamos ter nesse mistério inteiro. Mas isso é algo que eu vou explicar mais pra frente. E como de esperado, na descrição desse vídeo temos a quarta e última pasta. E vendo assim de primeira, parece até a mais curta. Não temos imagens, nem vídeos, nem outras pastas secundárias ou qualquer coisa semelhante. Só temos uma mídia, na qual se chama O Artigo da Expansão da Lua. Aquilo que nunca foi, que na verdade é uma página na Wikipédia. Logo que abrimos, vemos um monte de página e no começo temos um aviso que isso tudo não passa de um monte de teoria, já que os fatos entre aspas dessa wiki não são de uma fonte tão confiável, ou seja, só o Finder sabe sobre. No começo também temos a data no qual essa wiki foi concluída, dia 31 de dezembro de 2022, e ela começa de verdade com as seguintes palavras. A expansão da Lua fala sobre um fenômeno nunca antes explicado, que começou no dia 7 de outubro de 2020 e tem continuidade até hoje. Com isso fica claro que esse dia em específico é o mais importante desse ARG inteiro, já que além de ser o dia que temos mais mídias espalhadas entre as pastas, é também quando ocorrem os eventos mais importantes, por exemplo o seu PC crashando, que é uma espécie de estopim para todos os eventos que aconteceram depois. Continuando nessa primeira página, ele dá alguns detalhes a mais dessa teoria. Além disso, ele deixa duas notas, coisa que parece pequena, só que mais pra frente vai ser um pouco importante. Por exemplo, nessa frase que ele deixa um link de um vídeo no YouTube e outro de uma matéria científica sobre a Lua. Falando sobre o link, o problema dele é que ele não abre, de jeito nenhum. E só parece que esse vídeo linkado foi excluído, ou que simplesmente não existe. Enfim, aqui não tem muito o que fazer. Na outra página nós temos uma representação do que essa expansão da Lua seria. E mais abaixo temos os tópicos e subtópicos dessa wiki, que são muitos. Mas relaxa que eu vou falar de cada um da forma mais clara possível. Pelo menos eu espero. Novamente nós temos mais uma citação ou nota, dessa vez para a foto da Lua. A imagem foi manipulada para retratar o fenômeno de maneira correta, já que não é possível perceber por qualquer mídia digital. Coisa que ele falou repetidamente nos jornais e nos vídeos, que vídeos e fotos não poderiam ser capazes de perceber essa mudança. Dá pra ver que essas duas primeiras páginas servem como uma recapitulação para essa teoria, já que as duas últimas mídias que a gente viu não focam muito nela, e sim bem nas entidades da Lua ou coisas pessoais do Finder. Mas agora que já nos relembramos do que é hora do primeiro tópico, a origem. É explicado que os primeiros relatos da expansão da Lua são desconhecidos, mas que ganharam reconhecimento forte no final de novembro de 2020, quando ele estava visitando seus parentes em Maryland, exatamente a mesma época no qual ele começa a fazer as explorações na floresta e posta tudo no seu canal. E com isso nós temos algumas frases bem familiares, envolvendo esses playgrounds que ficavam no início dos seus vídeos, basicamente afirmando aquilo que eu já tinha falado, que esses primeiros vídeos do seu canal são nesse estado. O Finder relata que eles saíam para explorar entre esses playgrounds à noite, só que não viam ninguém lá. Nesse primeiro texto nós temos umas notas que não fazem muito sentido e que não são realmente muito importantes. Como no texto na terceira página a gente tem uma frase bem estranha. Por que nós sentimos pena de algo que não consegue sentir dor? Talvez a gente faça isso por um bom motivo. Eu não consegui achar o sentido dessa frase de nenhuma forma, então vamos pular isso daí. Ele continua a wiki falando sobre a origem da expansão da Lua novamente, falando sobre os primeiros acontecimentos dessa expansão que aconteceram em novembro de 2020, no final do mês. Eu tava andando de noite entre as florestas densas que tinham lá, até o momento que eu olhei pra cima e percebi que a lua tava maior, e eu fiquei no mesmo lugar, parado,
com medo do que aquilo deveria significar. Isso é algo de atenção nacional, se não internacional. Eu espero que isso pegue o reconhecimento que merece. E com essa explicação a gente vai pro próximo tópico. Essa aqui fala sobre pessoas, mais conhecidas como testemunhas da lua. Nesse caso aqui só envolve ele e o seu primo naquela exploração da floresta. Primo esse que já apareceu em algumas mídias nos vídeos passados. O Finder conta que uma das últimas experiências na floresta que teve foi perto da casa desse primo. Ele diz que na época tava procurando por um tronco de madeira que ele havia descoberto quando criança, só que quando voltou lá, percebeu que não tinha nada lá. Continuando nas pessoas, ele nos mostra outras testemunhas da lua, sendo dessa vez um outro primo por parte de pai que não entendeu nada sobre o assunto, 3 de seus melhores amigos que, nas palavras dele, não se importam com as consequências da expansão da lua, e por último 10 mil usuários anônimos que prestam atenção no conteúdo dele. Agora parando para analisar as coisas que ele anotou aqui. 3 de seus melhores amigos, no qual só consegui identificar 2. O May, a pessoa que ele estava conversando no chat de mensagens, e alguém que a gente não sabe, já que o resto das pessoas que ele se comunica são seus primos ou parentes. Talvez eu tenha perdido algo no caminho, mas essa terceira pessoa eu não sei exatamente quem seria. Logicamente, a partir dos 10 mil usuários anônimos que acompanham o conteúdo dele, sendo seus inscritos no canal do YouTube, e o primo por parte de pai é aquela pessoa que não deu a mínima para as coisas que o Finder estava dizendo, coisa que ele mesmo nos relata nos jornais. Esse tópico também não tem nada de novo, já que todas essas pessoas que ele relata a gente já descobriu em outras mídias, e a gente já sabe o papel delas nesse mistério. Indo agora para as notas que tem nesse texto, tem 2 que são importantes. Nessa daqui, por exemplo, ele relata que ficou 2 anos pesquisando por isso tudo, para no final ninguém dar a mínima, se questionando se tudo isso não foi uma grande perca de tempo. A outra nota nos diz para ver o próximo tópico, que se chama registros recuperados. Esse é um vídeo de uma exploração na floresta que eu fiz com meu primo mais novo, na qual eu achei recentemente no meu celular. Data da gravação, dia 30 de novembro de 2020. Na qual é o mesmo dia que temos vídeos dele explorando a floresta no seu canal do YouTube. Porém, essas gravações não tem muito a ver com o que ele tá citando aqui. Segundo a linha do tempo que ele deixou nessa wiki, já que é muito difícil colocar o vídeo inteiro, ele primeiramente chama o seu primo mais novo pra explorar lá nas colinas, pra tentar achar aquele tronco de madeira que eles tinham visto há muito tempo atrás. Digamos que esse era o principal objetivo dessa exploração. Por esse motivo a gente não tem tanta coisa sobrenatural, até o Finder do nada parar no meio da trilha, olhar pra cima e perceber que a lua tava brilhante, até demais. E depois de várias horas naquelas matas, os dois voltam pra casa e o Finder explica toda a situação pro seu primo, que como dito antes só ignorou o que ele disse depois de 25 minutos de explicação. Ele fala até mesmo da cor das folhas que estavam lá, já que tinham recebido uma grande pigmentação por conta da luz da lua, coisa que indicava que elas estavam bem anormais, já que as folhas não eram pra estar ganhando tanta luz assim, e essa paranoia e outras coisas fizeram ele acreditar que a lua estava se expandindo, coisa que ele relata pela primeira vez no jornal nesse mesmo dia. Voltando para o wiki, ele nos dá alguns links de sites que falam sobre essa luz da lua e etc. Os sites são normais, então não tem nada para analisar aqui, apesar de ter clicado nesse último site e pensado que meu celular pegou 74 vírus. Mas dessa forma a gente passa da metade da wiki, já que estamos na 8ª página. Ele conta que achou mais uma mídia no seu celular, dessa vez uma entrevista. Foi encontrada uma gravação de uma entrevista que eu tive com um repórter investigativo. Data da gravação, dia 12 de junho de 2022. Logicamente a primeira coisa que eu fui checar é a data, já que é a primeira vez que ele cita algum repórter investigativo. Mas infelizmente as únicas mídias que temos de 2022 são o Finder conversando com seu amigo via mensagem. E não temos nenhuma em junho daquele ano, então não tem muito o que fazer. Sobre o nome dessa tal pessoa que ele cita, não tem muita coisa também, já que quando clicamos no nome dele, somos levados a uma página na wiki sobre reportagem. Sobre a suposta entrevista, a gente não tem nenhuma palavra dos dois. Ela tem aproximadamente 1 minuto e 25 segundos, e a gente só tem cliques de mouse ou coisas de teclado e etc. Mais abaixo temos o Finder dizendo que todo o conteúdo dessa entrevista foi perdido. Não tem muita coisa pra falar sobre a entrevista, já que foram poucos detalhes. Depois ele relata que achou esse tronco em outro lugar da floresta. E com essa frase aqui, ele termina mais um tópico. Com isso a gente pode resumir o que foi essa primeira parte de origem da wiki, já que ela é só mais alguns relatos do que ele vivenciou com seu primo na floresta, sendo todos esses relatos do mesmo dia 30 de novembro de 2020. Minha visão aqui nada foi muito esclarecedor, já que a entrevista que ele trouxe com seu repórter investigativo não teve nenhuma palavra, e a descrição do que teria sido o vídeo com seu primo também tem poucas falas. Mas pelo menos a gente sabe agora qual foi
foi a motivação dele ter ido pra lá, já que eles estavam indo lá pra procurar um tronco. Apesar que essa ideia do Finder de expansão da lua e coisa do tipo já tava na cabeça dele, mesmo o foco daquela exploração sendo outra coisa totalmente diferente, o Finder não perdeu a oportunidade de tentar explicar essa teoria pro primo dele. E mesmo que essas falas e entrevistas não tenham nos dado uma resposta clara, a gente pelo menos sabe o contexto de toda a primeira exploração à floresta. Falando sobre contextos desse evento, nesse mesmo dia ele postou um vídeo de Minecraft no qual ele explorava a floresta e a lua não estava aparecendo lá. Talvez esse vídeo seja uma representação do que aconteceu, mas isso é só uma teoria. Inclusive, falando nela, chegou a hora do próximo tópico, no qual já começa falando sobre a entidade da lua e obviamente também sobre o coelho. Eu encontrei onde ele tá, mas não pude vê-lo. Eu fiquei com medo, eu não sei se eu merecia ver. Ao lado disso temos um link para a página da Wikipédia desse coelho da lua, de onde ele pegou a maioria das informações para colocar nas mídias. Ele já apresentou essas informações várias vezes, então não é nenhuma novidade. Um exemplo disso é o tópico que vem a seguir, onde ele fala sobre algumas coisas que são expandidas quando aquece, e que isso seria um dos motivos do porquê a lua estaria se expandindo, coisa que ele mostrou no seu canal do YouTube. Apesar de que no textinho que vem abaixo desse título temos uma situação totalmente diferente. Aqui ele fala sobre um acontecimento que ele vivenciou numa praia em Maryland há quase 6 anos atrás. O contexto dessa história realmente não importa muito, mas é interessante pensar que ele já estava presenciando coisas onde não tem há muito tempo. Outra coisa que ele fala aqui, que ele já apresentou em outros vídeos, é algo chamado ilusão atmosférica, que fala sobre alguns objetos parecerem maiores por conta da distância. Nessa parte ele também fala sobre a inclinação e declinação da lua, sendo esses alguns dados que ele usou para ir na exploração à floresta. Aqui também é revelado onde ele aprendeu tudo isso, na sua eletiva de astronomia que ele teve na escola. Nem vale muito a pena retomar esses tópicos porque só são números e dados, então foda-se. Mas uma coisa que ficou marcada nesse assunto é uma tabelinha que ele fez com informações da lua, na qual ele apresenta na próxima página. Naquela gravação não dava pra ver muita coisa porque a câmera tava muito distante, mas aqui fica claro o que ele queria dizer e tá tudo batendo com as informações que ele trouxe no vídeo. Aqui nós temos aquelas mesmas informações de quando a lua nasce e se põe, no qual temos aquele negócio de número negativo, no qual ele explica que se tivesse assim é porque a lua tá debaixo do horizonte e você não conseguia ver. Coisa que à primeira vista pode parecer absurda, mas na verdade é real, já que analisando as 3 datas e os 3 vídeos que tem esse número negativo, ela realmente não aparece. Abaixo dessa tabela nós temos um dos textos mais importantes dessa wiki. De vez em quando, é difícil perceber que algumas coisas não são sua culpa. O importante aqui é que esse algumas coisas está linkada a outra wiki, dessa vez do Psycho Sylvie. Linkada entre aspas, já que a página não existe porque o remédio não existe. Mas existem alguns esboços de pessoas que também acompanham esse mistério e tentam explicar o que seria esse remédio e seus efeitos. Como isso é uma parte importante para entender esse RG inteiro, até mesmo eu decidi editar lá, mas não tem nenhuma informação naqueles esboços que eu já não tenha trazido nos meus vídeos. Então, continuando. Descendo mais um pouco, nós temos aquele negócio do abiogênese e como a lua estaria viva. Só que no meio da explicação ele começa a falar algumas coisas que não tem nada a ver com isso. Como se ele tivesse recebido uma notícia trágica, só que não aconteceu com uma pessoa real, então por que se importar? Novamente vemos ele falando desse jeito como se fosse com uma pessoa do passado, mas nesse caso é como se ele estivesse falando consigo mesmo. O Finder também explica como que uma pessoa poderia deixar sua casa para ir explorar no inverno. Logicamente uma citação a ele próprio. Ele termina esse tópico falando que se a lua tivesse viva teria queimado todos nós. E também o motivo da gente sentir pena por algo que não existe. Eles tinham esse potencial, só que o potencial foi destruído. Meio que essa parte inteira fala como se ele tivesse perdido muito tempo nesse monte de teoria que ele se afundou. Se Finder tivesse descoberto que nada disso faz sentido e todas as coisas de sua volta também não fazem. Parece que ele fez essas realizações e percebeu que está sendo consumido por isso, não só nesse, mas também nos próximos tópicos. Logo abaixo desse temos um chamado Punições, na qual ele nos diz que não merecemos saber o motivo do porquê a lua está expandindo. E é também onde temos várias metáforas para explicar essa situação inteira, mas no geral é só o Finder repetindo várias vezes o porquê que ele foi burro de continuar esse mistério, falando que ele não sabia nada do mundo e que a lua estaria aos poucos o matando. Além disso, temos algumas notas que transmitem esse sentimento de culpa. Eu consigo sentir lágrimas no meu rosto, só que também não sei o que esperava sentir. Esses sentimentos de frustração e de arrependimento vêm todos por conta dessa história. Essa frase também dá uma ideia disso, já que o Finder sabia que se ele fizesse isso tudo,
iria ter que pagar o preço depois, já que era óbvio que se ele continuasse com essa paranoia, todos iriam se afastar. Mas mesmo eu tendo dito que o Finder teve esse choque de realidade por alguns segundos nessa wiki, nos textos seguintes ele fala que a lua tá explodindo e que a gente vai morrer junto com ela, mas é algo que não é nossa culpa, e se perguntando a todo momento do porquê ele é o único que está envolvido nessa história inteira. E chegando no último tópico da wiki chamado conclusões, ainda nessa história da lua supostamente explodir e matar todos nós, o Finder acredita que só temos mais 5 anos nessa terra. Com o tempo você começa a aprender a esquematizar todos os seus sonhos e trabalhos que você deseja fazer no espaço curto de 5 anos. A partir desse finalzinho da wiki, vemos o Finder falando nada com nada, já que ele aparentemente teve uma realização, como se a teoria dele fizesse todo sentido novamente. Ele diz que consegue ver o mundo de forma muito mais clara, como se tivesse inúmeras respostas para esse monte de coisa que ele mesmo criou. O último texto dessa wiki tem várias citações a muitos sites, e apesar da maioria não fazer sentido nenhum, tem alguns aqui que são extremamente importantes. O texto em si é ele tendo várias realizações, entre aspas, citando até mesmo partes da lua real e logicamente o coelho que tá nela. Dos sites citados que eu falei que são importantes, temos 3, só que aqui eu só vou analisar. O primeiro tá citado na frase: clique aqui para saber o porquê que algumas coisas merecem ficar no passado, que nos leva para uma página da wiki de uma planta chamada Brugmansia, ou Brugmansia, na qual eu vou falar na última parte desse vídeo, já que eu tenho que enrolar vocês até o final do vídeo pra eu ganhar o máximo de dinheiro possível. Mentira, eu não ganho dinheiro nesses vídeos. Eu nem sei porque eu tô fazendo vídeo. De resto não temos muita coisa, já que abaixo disso temos uma tonelada de códigos de cores que não levam em nada. Chegando assim na 14ª página, também conhecida como última, onde temos o último texto, onde o Finder diz que a lua se multiplica cada vez que entra no consciente dele. Também falando sobre os caras que já pisaram lá. Se não for um coelho, eu me pergunto o que eles viram lá na lua. Teorias populares dizem que a expansão da lua não é nada pra se preocupar. Depois de revisar minhas ideias, eu também concordo com isso. A verdade é só aceitar. Logicamente tem algumas frases pra refletir nesse último momento da wiki. Por exemplo, nessa parte que ele diz teoria popular, se referindo a uma pessoa que provavelmente aconselhou ele, como se alguém tivesse dito ao Finder que isso tudo não é nada preocupante. Isso aqui faz muito sentido por conta de uma coisa que aparece lá no início. Essa linha do tempo que mostra todos os tópicos e subtópicos que vemos até aqui. Porém, esse último que se chama transcrição da entrevista não aparece em lugar nenhum, o que dá a entender que essa última parte é como se fosse as palavras que ele disse naquela entrevista com seu repórter investigativo. E apesar de não ter nenhuma indicação, fica claro que essa pessoa, no qual a gente não sabe o nome, pediu pro Finder esquecer essa história inteira. Só que diferente das outras vezes que outras pessoas tentaram fazer isso, ele não hesitou. Ele só concordou. Parece que ele decidiu dar um basta nisso tudo. E assim se inicia uma próxima era do Finder, no qual ele tá tentando se tratar de todas as coisas que ele passou durante esses 3 anos. Já que um dia depois dessa wiki ter sido publicada, o Finder posta um vídeo no seu canal do YouTube dizendo que vai continuar o tratamento com o psiquiatra pra tentar deixar essa história da lua de lado pra sempre. E esse, meus amigos, é o fim da linha. Dessa forma, nós não só acabamos a 4ª pasta, mas como todas as mídias de todas as pastas até aqui. E aparentemente pegamos o final bom da história. Ou será que não? Logicamente que 99% das coisas aqui foram explicadas, e algumas não foram explicadas só de propósito. Esses pequenos pedaços do quebra-cabeça no qual não detalhei vão entrar agora, onde colocamos todas as peças na mesa. Agora que ficou mais fácil de entender essa história inteira do início ao fim, chegou a hora da parte mais importante que não poderia faltar nesse vídeo, as teorias. E apesar de eu ter criado várias especulações ao longo dessa saga, tem algo em específico que eu não detalhei de propósito. E esse algo se chama Brugmansia, ou Brugmansia, eu não sei ao certo. Pra falar sobre essa coisa nós temos que voltar lá na wiki, já que nas partes finais ele cita essa planta em um dos seus textos, nos levando direto para um site onde temos a toxicidade dessa planta, que é venenosa caso ingerida. Mas a coisa aqui são seus efeitos colaterais, como tremedeiras, dores de cabeça, dores no estômago, dificuldade de coordenação e logicamente sendo uma planta alucinógena. E se vocês lembrarem, todos esses sintomas ele relatou em várias mídias durante esses 3 anos. Não só isso, mas também o fato de algumas substâncias dessa Brugmansia terem um nome familiar, se assemelhando muito com o nome do Psychrosilver. Ou seja, na minha teoria, esse remédio que ele tá tomando há tanto tempo teria como base essa planta, já que depois de uns dias dele tomar essa medicação, todos esses sintomas aparecem. Outra coisa é que se a gente voltar para essa wiki, ele cita essa planta com uma frase em específico. Clique
aqui pra saber do porquê algumas coisas precisam se manter intocadas. Como se ele soubesse os efeitos que essa planta tem e que ele tá tomando isso sabendo que pode ser letal. Isso também indica que todas as situações que ele se meteu até aqui, todas as suas alucinações, foram por conta do Psycho-Sylvie. Que se ele não tivesse pegado o remédio de uma fonte no qual a gente não sabe, nada disso teria acontecido. Essa é a minha teoria principal e aqui faz provavelmente mais sentido. Mas se a gente esquecer que ele tava por efeito de drogas, tem algumas coisas que ficaram sem explicação. Por exemplo, aquela compilação de vezes que ele falou sobre morte ou coisa parecida, com o Finder dizendo várias vezes que se arrepende de ter ido na floresta na mesma época que ele foi com seu primo. Juntando as peças, parece muito que ele fez alguma coisa séria com seu parente, só que não é o caso. Já que eu não acho que ele seja um assassino ou qualquer coisa do tipo, e sim que só estava sob efeito desses remédios. E qualquer outra teoria mitológica ou sobrenatural cai por terra por conta disso. Então não tem muito mais o que adicionar por aqui. Se o problema de criar teorias pra esse mistério antigamente era por falta de informações, agora é exatamente pela quantidade absurda de coisa que só temos uma teoria principal. Essa coisa foi a principal origem de tudo e não nenhuma entidade ou qualquer expansão da lua. É como se nessa jornada inteira ele estaria inventando desculpas pra tratar uma coisa que não existe. E por conta desse monte de coisa que ele inventou, o Finder quase perdeu tudo. Contato com familiares, contato com amigos, mas felizmente conseguiu se tratar a tempo. E diferentemente de outras vezes no qual nós tínhamos que esperar por alguma atualização, dessa vez não. Agora aparentemente chegou ao seu fim, com a maioria das coisas sendo resolvidas e algumas ficando indefinidas. Foi uma honra muito grande poder acompanhar esse mistério junto com vocês ao longo desses 3 vídeos. Saiba que eu não poderia ter público melhor para acompanhar esse espetáculo do seu início até o fim. Dessa forma eu vou ficando por aqui e encerrando esse caso de uma vez por todas. Ou será que não?